Para eu estar aqui hoje ministrando a palavra, isso comprova que Deus vive. Eu sou o milagre, a minha casa é um milagre, meus filhos são um milagre, os meus negócios são um milagre. E isso nós vivemos todos os dias. E tudo que vou ministrar, eu não era, mas estou me tornando. Aprendi que buscar força do passado para mudar o presente, eu não vou conseguir. Então eu busco força no futuro, imaginando aquilo que eu devo ser, para que meu presente seja curado e transformado. Muitas vezes nós queremos ser transformados, mas aí trouxemos uma bagagem que não é mais nossa. Nós precisamos entender que quando nós nos arrependemos, toda a bagagem que foi construída com o passado, ela fica no passado. Então não tem como eu caminhar em tempos novos, em lugares novos, com bagagens velhas. E isso que eu tenho entendido todos os dias tem me levado a entender o meu lugar em Cristo Jesus. E eu sempre falo que a família é o maior projeto de Deus. Uma família alinhada, ela transforma a geração. E se a gente for ver hoje, uma grande parte da humanidade tem problema de paternidade. Você já percebeu isso? Se você entrar no centro de recuperação e você falar com algumas pessoas que estão internadas, quase que 100% que levou eles a esse lugar é a falta de paternidade. E quando eu comecei a entender quem era Deus, eu tive um grande problema, irmãos. Porque eu não queria um pai, eu queria apenas um Deus. Porque o pai que me apresentaram, ele não foi um pai. E isso nós precisamos ter um cuidado. Porque quando eu entendi que eu sou filho, quando eu entendi que tudo isso poderia ser transformado, a minha casa foi transformada. Então eu gostaria de... Eu tenho pouco tempo, o pastor disse que tem umas 3 horas, é isso ou não? Mas eu gostaria de ter a sua atenção, eu vou explanar aqui da maneira mais rápida. Tudo aquilo que nós ministramos só faz sentido na vida de alguém se você viver antes. Porque primeiro, essa palavra ela vem para você confrontar e posicionar você. Quando nós nos alimentamos dessa palavra, ela gera impacto em outras vidas. E tudo isso eu tenho entendido e vivido. E eu tenho um título dessa mensagem que eu queria falar com você. O título dessa mensagem é Agora somos um só em Cristo. Parece tão raso, mas é extremamente profundo. Porque quando nós entendemos que somos um só, o casal, ele é um só em Cristo, há uma aliança. E uma aliança entre você e o marido, você e a esposa e Deus. Há uma aliança a ser honrada, há uma aliança a ser entendida e compreendida. Então, esse título que aparenta ser tão simples e tão raso, mas ele é profundo, porque agora somos um só em Cristo. E quando eu casei, eu demorei muito para entender que não era mais eu, e sim nós. Isso demorou muito. E isso tem a ver com mentalidade. Muitas vezes nós pensamos o seguinte, quando a pessoa ficar um pouco mais velha, ela vai mudar. Isso não é idade, é maturidade. Eu conheço pessoas muito mais velhas que eu, que ainda carregam uma mentalidade de solteiro. Atitudes de solteiro. Ele não tem uma atitude de sacerdote, de homem da casa, de provedor da casa. Então, quando eu casei, eu demorei muito tempo para entender o meu lugar. E eu precisei buscar saber para que a minha mentalidade ela poderia ser trocada. Só que muitas vezes nós acabamos dando desculpa. E eu poderia dar diversas desculpas. Ó, Giovanni, eu sou assim por causa disso. Eu fazia isso por causa disso. Então, eu posso dizer que isso é porque eu não tive referência em casa. Mas, na verdade, o que eu não conhecia era a cultura do reino dos céus. Não tem a ver com referência, tem a ver com cultura. Isso me fez ter uma percepção totalmente diferente de quem eu poderia me tornar. Porque muitas vezes você conversa com algumas pessoas e ela fala, cara, eu não tive isso em casa. E ela usa essa bengala para o resto da sua vida. Mas não tem a ver com referência, tem a ver com cultura. Então, quando eu entendo a cultura dos céus, eu gero em mim metanoia, mudança de mente e mudança de comportamento. E isso fez diferença. Com isso, eu aprendo que não devo me apegar com o que não agrega,
mas devo me apegar com o que me transforma. Isso mudou toda a minha percepção de viver. Tem coisas que nós nos apegamos. E eu pergunto para mim mesmo, isso agrega alguma coisa na minha vida? Se não agrega nada, eu já deixo. Então eu me apego com o que me transforma. E o que gerou transformação é a cultura dos céus, e não é a referência. Então isso tudo vai nos levando a um lugar de entendimento. Um casal alinhado em Deus torna-se referência a uma geração. E se você não teve referência, decida ser uma. É essa mentalidade que nós precisamos entender todos os dias. Não tem mais tempo para nós culparmos os nossos pais. O que eu precisei entender? Primeiro ponto, eu precisei perdoar eles. Segundo ponto, eu precisei acreditar que o que eles deram para mim era o melhor da versão deles. Quando eu não entendo isso, quando eu não tenho essa percepção, eu vou carregar uma culpa ou um sentimento que limita eu viver o novo de Deus. Sempre para nós acessarmos o novo de Deus, tem algo velho que precisa ser deixado para trás. O reino não é com você acrescentar coisas, é com você deixar coisas. E isso tudo me fez entender. Então, um casal alinhado em Deus, ele torna-se uma referência a uma geração. Existem pessoas que olham vocês, o seu vizinho olha você, os seus parentes, os seus filhos, os seus netos, pessoas estão olhando você. Eu sei porque eu olhava o meu tio e a minha tia. Eu não tinha referência na minha casa. Então eu lembro que eu gostava de ir lá na minha tia porque ela fazia vitamina de frutas. E tinha uma televisão colorida com a antena e o bombril em cima. E eu tenho essa recordação até hoje. Mas eu via como meu tio tratava a minha tia. Aquilo se tornou uma referência. Aquilo me fez lembrar, quando eu me converti, qual o tipo de homem que eu sou? Que tipo de marido eu preciso me tornar? Então eu preciso entender algumas coisas, mas o que tem mais base não é apenas a referência, mas é a cultura dos céus. Quando eu entendo o que é a cultura dos céus, há transformação na minha vida. Então, o casal, ele pode gerar tanto vida como morte na vida de outros. Eu lembro que nós vivemos muito tempo juntos e não casados. E aí nos convertemos. E foi ministrado para nós a importância da aliança, o significado do pecado. E nós começamos a entender algumas coisas, mas nós colocávamos culpa na nossa situação financeira. Não dá por isso, não dá por aquilo. E um dia o pastor disse assim, você acredita que Deus provê e faz milagre? É claro que eu acredito. Então seja um homem, marca a data do teu casamento agora. E o nosso casamento foi uma bênção. Fizemos tudo que nós queríamos e foi uma festa maravilhosa. Então, quando eu não estou disposto a viver pela fé, eu vou viver pela minha força e pelo meu entendimento, que muitas vezes é muito raso. Então, eu entendi que essa mudança de comportamento, entendendo o propósito de Deus na minha vida, iria mudar não só a minha vida, mas a vida dos meus filhos. A nossa casa, ela é saudável quando os pais são saudáveis. Tudo é a partir. E quando eu entendo isso, eu busco estar nesse lugar para que a minha geração seja saudável. Tudo que Deus faz, Ele estabelece ordem. Isso é claro para nós, não é? Deus não traz um fardo. Ele traz justiça, misericórdia, perdão, ordem. Então tudo que Deus faz, Ele estabelece ordem. O casamento une duas pessoas de culturas diferentes. Você lembra quando você casou? Muitos preparados ou acostumados com a comida da sua mãe, e aí agora é uma outra pessoa cozinhando. Então são culturas diferentes. Mas Deus organiza e coloca cada um em seu devido lugar, para não apenas viver, mas desfrutar de uma vida de abundância e paz. Presta atenção, irmãos. Quando um casamento ele não tem abundância e não tem paz, é porque o casal, eles estão em lugares que não é para eles estarem, lugares trocados. Deus organiza todas as coisas. Então, um casamento, se ele não tiver paz, se ele não tiver abundância, avalie quem está no lugar certo e quem está no lugar errado. A palavra nos apresenta Cristo e nos coloca... A palavra nos apresenta Cristo e nos coloca no devido lugar.
Sempre que você lê a Bíblia, ela está apontando a Cristo. E tudo que você entende, medita e a própria revelação aponta para você, ela vai colocar você no lugar certo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 3. 1 Coríntios 11, 3. O mais extraordinário da parte de Deus é que naquilo que você não tinha respeito, naquilo que você caiu, naquilo que você era rejeitado, naquilo que você não gerava vida, Deus te traz para perto, te lava, cura, transforma e te dá autoridade. Eu já fiz alguns casamentos, já aconselhamos, eu e a minha esposa, muitos casamentos. Então imagine que eu não era exemplo para ninguém, o nosso casamento não era. Mas não importa o que era, o que importa é que eu decido ser em Cristo. Amém. Então, muitas vezes eu falo com muitas pessoas e eu vejo que casais que falam o seguinte: não tem mais jeito a minha esposa, não tem mais jeito meu marido. Quem leu meu livro viu que tem jeito o casamento. Eu era totalmente improvável. E eu consegui entender qual é a essência do casamento. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos sentar com alguém, discipular e dar uma listagem do que ele pode e do que ele não pode. Na minha vida foi apresentado Cristo. E com a presença manifestada do Espírito Santo, eu comecei a entender o que eu devia e o que eu não devia fazer. Isso fez toda a diferença. Então não é uma receita que transforma uma pessoa, mas é o amor. Eu fui amado, eu fui cuidado. E isso gerou em mim um novo caráter, uma nova conduta. E quando eu falo amor, amor é um exemplo do pastor Kleber, quando ele nos posiciona. Você já passou por isso? Esse é o amor, ser posicionado, ser confrontado. Todo aquele que não está disposto a ser confrontado, ele precisa voltar e avaliar, porque ele precisa destruir o orgulho que ele carrega. Uma das coisas que eu mais carreguei na minha vida era o orgulho. Eu sei tudo, eu dou meu jeito, é comigo, ele não sabe o que está falando. Eu escolhia com quem poderia me posicionar. Mas eu vi que isso estava tudo errado. Então, se você está disposto a ser posicionado, com certeza a sua vida vai ser transformada. E a palavra diz o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Em nossa casa não podemos ter responsabilidades trocadas. Nós já ouvimos isso, mas nós precisamos avaliar como que está a nossa casa. E o que são responsabilidades trocadas? Acontece da seguinte forma: quando o homem, o sacerdote, ele não assume o lugar de origem dele, é normal que de maneira inconsciente a esposa acesse o lugar dele, mas ela não tem estrutura emocional e espiritual para esse lugar, porque esse lugar foi feito para ele. Então, quando há condições trocadas, você percebe que há um casamento com problema, há filhos com problema, há destruição financeira, há destruição de sentimentos, de razão, tudo vira um caos. Então eu preciso entender, em nossa casa não podemos ter responsabilidades trocadas. E a Bíblia, ela nos ensina, ela fala sobre o marido, ela fala sobre a esposa e ela fala sobre os filhos. E é baseado nisso, porque esse é o propósito de Deus, que nós venhamos entender a cultura dos céus. E a cultura dos céus, ela me tira do desejo humano, ela me tira das condições humanas e me coloca na origem. O nosso maior trabalho é nós voltarmos para a origem, e a origem está em Cristo Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios, nós vamos ler do capítulo 5, do capítulo 5, no versículo 25 ao 29. Glória a Deus. Tá tudo certo, irmãos? Vocês estão bem, hein? Vocês estavam tão engraçadinhos antes, cara. Agora estão tão sérios. Me ajuda aí, pastor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Efésios 5, 25 ao 29. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Você já pensou nesse versículo? Você já entendeu isso, não?
Eu vou ler de novo para você. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu precisei reciclar o meu amor. Eu precisei avaliar o meu amor. Porque nós temos um entendimento que amor é sentimento, mas amor é mandamento. E isso faz toda a diferença. Então, se nós olharmos isso como base, porque essa é a medida, será que eu estou perto disso? Porque Jesus provou, Ele é o modelo. Então a Bíblia nos ensina que eu preciso amar a minha mulher assim como Cristo amou a igreja e Ele se entregou por ela. Será que eu estou pronto para me entregar pela minha esposa? Isso eu preciso avaliar todos os dias. Como eu estou? Como é que está meu coração? As minhas atitudes mostram realmente quem eu sou. As palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Então eu preciso avaliar que tipo de amor que eu tenho feito. E eu vou falar para vocês o que eu comecei dizendo. Eu não era esse cara, mas eu estou procurando ser todos os dias. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou a ela, para santificar e purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Estamos vivendo num tempo de distração e vaidade. Eu conheço homens vaidosos que gostam mais do corpo deles, da presença deles, do que da própria esposa. E quando eu quero, por exemplo, se nós olharmos um prédio torto, não adianta nós ficarmos apontando para aquele prédio e dizer que ele é torto. O que adianta eu construir um prédio do lado reto para que a verdade prevaleça? Então, quando eu vejo isso em alguém, não adianta eu apontar, mas o meu exemplo pode posicionar a pessoa. A Bíblia já fala desse tempo. Então, há condições que o homem ele acaba amando mais o seu próprio corpo do que sua própria mulher. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Cristo foi até sua morte pela igreja, e assim nós, maridos, devemos estar prontos a morrer por nossas esposas. E isso é ser cabeça, pois o casamento é para sempre. Ser cabeça precisa acessar o nível de maturidade para entender o seu lugar. E ser cabeça tem a ver com defender, com cuidar, com servir. Ser cabeça não é dar ordens, mas é ser o exemplo. Ser cabeça, eu preciso estar maduro para isso. Então, se Cristo foi até a morte, para onde eu estou indo? Ou melhor, para quem eu estou indo? E eu preciso me perguntar, para que eu possa entender isso. O marido protege a família, ensina, lidera e provê. Dá destino e gera limites e ama. E quando nós falamos em ama, muitos da nossa geração foram criados dentro de regras e com pouco amor. E um dia eu perguntei para Deus, Senhor, por que o meu pai, ele comunica amor para mim só quando ele está bêbado? Por que ele não consegue dizer que me ama? Por que ele nunca me pegou no colo? Por que meu pai nunca veio em um aniversário meu? Por que meu pai nunca participou do aniversário dos meus filhos ou até o casamento deles? E aí Deus perguntou para mim o seguinte, filho, você sabe que idade o teu pai tinha quando ele perdeu o pai dele? E eu perguntei isso muitas vezes para meu pai e ele desconversava. Naquela semana eu fui na casa dele, entramos numa conversa e eu perguntei, pai, que idade tu tinha quando o teu pai morreu? Ele se pensou e falou, entre 5 a 8 anos. Então como que eu posso cobrar algo do meu pai se ele nunca recebeu? Ele nunca foi amado. Ele teve que cuidar dos irmãos dele. Então eu exigia algo para ele que, na verdade, quem estava pecando era eu mesmo. Então, muitas vezes nós precisamos avaliar que tipo de amor que nós recebemos e como que nós podemos filtrar isso e transbordar amor. Porque o que eu mais queria na minha vida era um filho. E quando a Giovana engravidou, eu fugi dela. Eu não conseguia nem colocar a mão na barriga dela. Eu nunca levei ela para fazer os exames de ultrassom. Eu fugi. Esse era eu. Porque veio sobre mim uma responsabilidade incompreensível.
Eu não sabia o que e como fazer. Por mais que eu sempre amava ter um filho, eu sempre esperava ter um filho. Mas isso tudo, quando nós caminhamos com Cristo, nós entendemos o nosso lugar à mesa do Senhor, e tudo isso fica como bagagem abandonada, coisa do passado. Então eu preciso entender quem eu sou. Então o marido é a minha posição. Eu preciso proteger a minha família, eu preciso ensinar, eu preciso liderar, eu preciso prover, eu preciso dar destino, gerar limites, mas eu preciso amar. Porque muitos de nós fomos corrigidos sem amor. E aí nós ferimos. E eu, de maneira inconsciente, eu estava fazendo exatamente a mesma coisa que os meus pais fizeram com os meus filhos. Então toda correção eu feria. Toda palavra era palavra que gerava morte no entendimento deles, na esperança, na fé deles. Então eu preciso avaliar como que eu comunico dentro da minha casa. Eu como marido, e nós estamos falando do marido, vamos falar da esposa, mas eu como marido, como que eu comunico amor dentro da minha casa? Eu preciso entender isso. E qual é a referência disso? É Cristo Jesus. É só nele e com ele. Entender o amor de Cristo pela igreja é exercer o amor e o cuidado, estando pronto para morrer pela minha esposa. Assim prova a minha genuína conversão e a construção do meu sacerdócio como marido. A minha genuína conversão mostra pelos meus atos, pelo que eu sou e pelo que eu comunico. Quando eu consigo mudar isso, eu vou falar para vocês que eu me converti, eu conhecia Cristo em 2008, mas a minha conversão, eu posso dizer que foi recente. É isso, Giovana? Não concordo. Porque eu só consigo apontar a minha conversão baseado naquilo que eu comunico. Então, se realmente eu entendo o amor de Cristo, eu consigo transbordar o amor de Cristo na minha casa, tendo cuidado e fazendo aquilo que é da minha responsabilidade, isso aponta para conversão e mudança de caráter. E é esse lugar que eu tenho buscado todos os dias, para que eu possa ser o sacerdote dentro da minha casa. Então, todos os dias eu pré-avalio a minha vida e a minha conduta, com aquilo que eu penso e com aquilo que eu falo. Então, eu não sei se você percebe, homens, mas há uma medida de responsabilidade enorme sobre o homem. Você percebe isso? E eu perdi muito tempo na minha vida por não entender isso. E quando nós entendemos isso, é de dentro para fora. Você vai ter uma vida extraordinária. Só que, beleza, eu me converti agora, eu mudei, e eu espero que o que está aqui fora também já mude. Mas eu esqueço de um negócio chamado consequência. Aquilo que eu fiz no passado, eu posso me arrepender e deixar, mas ficou marcas. E aí, como que eu administro essas marcas? Em amor, em perdão, em pedir e liberar perdão. Então, entender o amor de Cristo é quando realmente eu estou passando pela genuína conversão. Eu sempre falo que uma mulher desequilibrada é responsabilidade do marido. Toda mulher desequilibrada não é culpa dela, é culpa do marido. Ela é só uma extensão que está gritando mais alto. Aquilo que ela está comunicando é a extensão. É uma extensão a partir do marido. Então toda mulher desequilibrada, como o pastor falou, que não é, o pastor Kleber fala que é maluco é um homem. A mulher desequilibrada é responsabilidade do marido. Mas a pergunta é, irmão, se eu cuido da minha casa, se eu cuido da minha esposa, a pergunta que eu faço todos os dias, quem a minha esposa tem ouvido? Com quem ela está se relacionando? Quem ela tem confiado os seus ouvidos, o seu entendimento e o seu nível de aprendizado? Porque se eu não cuidar disso, eu estou ferindo a minha casa e esse é o meu lugar. Eu preciso cuidar da minha casa. Então eu preciso saber que a responsabilidade do equilíbrio emocional e espiritual da minha esposa depende de mim. É minha responsabilidade. Uma mulher, quando ela não é amada, a sua face comunica. Você percebe na face da mulher. A Giovana está ficando cada dia mais linda, irmãos. Isso é uma verdade tão profunda. Você sabe certinho quando a mulher se sente amada no casamento. A face comunica.
É visível. Então você, olhe para sua esposa, olhe aí para sua esposa. Como que está a face dela? Mas a palavra também nos ensina sobre a mulher, sobre a esposa. E se você puder, abre Efésios. Aleluia! Efésios 5, 21 ao 24. Fala, Senhor! Obrigado. Meu servo está aqui, Jesus. Aleluia. Deus é tremendo. Ajuda até meus amigos lá no Uruguai. Eita, nós. Vamos lá. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. A régua também é alta aqui, irmãos. Deus nem pede para ela nos amar. E nós queremos ser amados. Sim ou não? O homem quer ser amado. Mas a cultura dos céus não impõe isso como prioridade. Ela impõe como prioridade sujeitar ao marido assim como se sujeita a Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Mas a mulher, ela conforta, ela ensina, ela nutre, ela estabelece paz, amor em sua casa. Essa responsabilidade é da mulher. Sabe, quando o furacão veio e a confusão começou a aquecer dentro da nossa casa, quem estabelece paz é a mulher. Quantos casamentos que nós fomos fazer visitas para o casal e nós percebimos a ira na mulher. Por quê? Porque ela foi colocada ou ela se deixou levar a um lugar que não era dela. Então isso deixa ela totalmente desequilibrada emocional. E aí ela carrega a ira, a raiva. E se a mulher não estiver no lugar de origem, ela não vai estabelecer paz na sua casa. Eu vivi isso. Nós nunca tivemos uma mesa de comunhão desde criança. Nunca houve mesa de comunhão. Nunca houve um tempo, todas as vezes que nós íamos para a mesa, era briga, era confusão. E eu cresci nesse ambiente. E eu lembro que quando eu sentava com os meus filhos, vinha um desejo muito grande de fazer cobrança. Aquilo tu fez para mim, aquilo tu fez para mim. Por quê? Porque eu estava herdando aquilo que eu precisava ter deixado para trás. E aí você acha que é certo o que você está fazendo e você sustenta aquilo. Então, o papel da mulher é confortar, ensinar, nutrir, estabelecer paz, amor à sua casa. E a minha mãe, ela não conseguiu estar nesse lugar. Porque o meu pai não proveu, o meu pai não estabeleceu aquilo que ele precisava estabelecer. Minha mãe ficou uma mulher frustrada, uma mulher inteligente, uma mulher que me ensinou muito, mas ela viveu por muitos anos frustrada e emocionalmente destruída. Mas sabe o que aconteceu nos últimos anos? Ela separou do meu pai, teve alguns relacionamentos, mas ela conheceu um homem. Esse homem se chama Pedro. E ele reposicionou a minha mãe. Colocou ela no lugar de origem. Ele tem passado grandes lutas, porque não é fácil. Mas ele está sendo perseverante. E eu estou vendo a minha mãe muito mais feliz do que eu vi a vida inteira. Então, quando é estabelecido cada um no seu lugar, a vida flui, as coisas acontecem. A submissão da esposa com o marido exige maturidade espiritual dos dois, pois não são escravos um do outro, mas servem um ao outro. Quando nós entendemos que a mulher precisa ser submissa, eu vi um exemplo uma vez, que esse exemplo ele mexeu comigo. A mulher chegava em casa e ele dizia, é assim porque eu sou o sacerdote. Ele não entendeu o lugar dele. É desse jeito porque eu sou o marido e você tem que se submeter, está escrito aqui.
Submissão sem maturidade é assassinato. Então eu preciso entender primeiro isso. A submissão da esposa com o marido exige maturidade espiritual dos dois, pois não são escravos um do outro, mas servem um ao outro. Não há escravidão nisso. A mulher que influencia o marido a buscar a Deus e imitar o caráter de Cristo atrai para sua casa cobertura espiritual que está em Cristo Jesus. A mulher, quando influencia o marido a buscar mais de Cristo, ela está atraindo para sua casa a única cobertura que existe, chamada Cristo Jesus. Ele é a nossa cobertura espiritual. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o cabeça do homem, ela está atraindo isso, ela está trazendo isso para sua casa. Uma mulher, quando ela influencia o marido a acessar esse lugar, a sua casa será abençoada. Não tem como não. O casamento não é apenas fazer feliz meu cônjuge, mas para adorar a Deus com os princípios que Ele nos ensina. Assim desfrutamos da sua graça em nosso casamento. E quando vivemos em concordância, somos abençoados em tudo. Se talvez você olhe as suas finanças e elas não estão de acordo, pode ser várias coisas. Mas pode ser porque talvez você caminhe em discordância com a sua esposa ou com o seu marido. Não há bênção quando duas pessoas caminham em discordância. Então a discordância, eu deixo de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso avaliar isso. E a Bíblia fala para o filho em Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos comigo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando eu me converti, eu tinha muito medo de morrer, gente. E aí, quando eu li esse versículo, eu disse, eu preciso disso. Eu vou me submeter ao meu pai. Não importa como eu fui, o que importa é que eu fui curado e ele também. Então, como a Bíblia revela a você, o importante é você ir. E depois as coisas vão acontecendo. Precisamos lembrar que também somos filhos. Porque aqui aponta sobre os nossos filhos. Mas eu e você, nós também somos filhos. E avaliar o tipo de semente que estamos semeando com os nossos pais, para poder colher com os nossos filhos. Isso é que me fez pensar. Então, não é só eu honrar os meus pais, mas é eu com os meus filhos. E é tudo aquilo, tudo que eu vou fazer com os meus pais, se transforma em semente que eu venho colher com os meus filhos. Então, há uma importância muito grande de eu me alinhar com os meus pais. E talvez você que está aqui nessa noite, ainda carregue alguma mágoa do seu pai, da sua mãe, alguma memória, alguma coisa que você lembra lá como infância. E aí, no seu íntimo, você diz, eu não perdoo, eu não libero perdão. Desculpa dizer, mas você carrega um lixo que é pesado, um peso sem propósito nenhum. Um dia, eu decidi ir lá na casa da minha mãe, bater na porta, mãe, eu preciso falar contigo. E quando ela veio, eu falei para ela, mãe, eu vim aqui te pedir perdão, porque todas as vezes que a mãe se relacionava com homens no final de semana na nossa casa, eu desejei te matar, eu queria tirar a tua vida. Eu gerei muita raiva, mãe, sobre ti. E eu pensei, eu montei uma estratégia de como te matar. Gente, eu tinha 6, 7 anos. E eu pedi perdão para ela. E quando aconteceu isso, eu e ela caímos no chão. Choramos. E alinhou, meu irmão. Minha mãe foi livre nesse dia. Da mesma forma, eu fui lá no meu pai. E aí eu disse, pai, vamos dar uma volta na praia? Vamos dar uma volta. Eu disse, pai, eu queria te pedir perdão, porque todos os meus aniversários eu ficava na porta te esperando. Todos eles. E o pai nunca vinha. Eu fiquei com muita raiva de ti. Uma vez eu fui lá no bairro que o pai morava, eu fui lá ver o pai. Eu estava indo e pegava um ônibus de um bairro e pegava outro no centro. E quando eu estava no centro, esperando o outro ônibus, o pai veio
cheio de pinguça dentro do carro, o som ligado, o pai estava bêbado, caindo no volante. E o pai estacionou na sinaleira na minha frente, pai. E eu fiquei olhando aquilo. Eu não falei nada. Eu atravessei a rua, peguei o ônibus e voltei para casa. Eu tive muita raiva do pai. Eu gerei uma expectativa muito grande no pai. Mas eu vim aqui te pedir perdão. E ele disse, tá bom, meu filho. E sabe o que eu fiz? Eu disse, bota a mão na minha cabeça, filho, e me abençoa, pai. Porque desde criança as palavras que eu recebia eram palavras de morte, não de vida. De fracasso, que eu não conseguiria. E aí eu tentei lutar contra isso. É por isso que no meu livro, eu revelo as 5 falências que eu tive. As 4 foi porque eu tentei provar para minha mãe e para o meu pai que eu era capaz. A 5ª porque Deus me transformou e mudou todo o meu destino e a minha profissão. E ali eu aprendi a ser obediente a Ele. Então, se você tem alguma situação, eu quero que você saiba que toda situação tem 3 lados. Toda situação. Certo, errado e verdadeiro. E não tem a ver com o que achamos ou medimos. Tem a ver com o propósito e a justiça de Deus em nossas vidas. Como você comunica à sua família o que é verdadeiro? Existem 3 lados, certo, errado e verdadeiro. E muitas vezes nós sustentamos achando que está certo o nosso posicionamento com a nossa família. Mas quando eu busco a referência que é Cristo, eu pergunto a você, isso é verdadeiro? Então existem verdades da nossa vida que são mentiras. Então eu preciso entender o verdadeiro. João 2, do 2 a 11, fala o seguinte. Fala de um convite. Fala de um convite que mudou uma história. Na vida só há 2 coisas que podem mudar tudo. Um convite e uma entrega. Pare para pensar comigo. Só existem 2 situações da vida, em nossa vida, que podem nos mudar totalmente. Um convite e uma entrega. Quando eu convido Cristo a fazer parte da minha vida e eu me entrego a Ele, há mudança e transformação. Por mais que eu tente de todos os lados. E nesse versículo ele fala de um convite. E foi também convidado Jesus aos seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita de vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, e chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre de Jesus era um casamento. Isso aponta o quanto é importante uma família sarada, curada e transformada. A talha com água, ela serve para a purificação. O vinho novo da talha, que era usada para a purificação, une 2 elementos para um só, oferecendo um só sabor, um só cheiro, um só prazer. Quando eu decido ter uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus. E eu entendo que é uma transformação como a água para o vinho. Então, há um só sabor, há um só cheiro, há um só prazer. E não mais 2, mas um só. Quando o casal antes eram 2 e agora torna-se um, precisamos nos santificar, nos arrepender, confessar das tentações do pecado. Quando vencemos isso, vem sobre nós um vinho novo, que simboliza a alegria. Muitas vezes começamos um relacionamento e viemos de um relacionamento extremamente torto.
Quando nós entendemos isso e nós nos posicionamos para casar, eu e a Giovana, nós pedimos perdão um pelo outro pelo relacionamento antigo. Nós nos arrependemos e nos santificamos para que essa aliança fosse uma nova vida, uma nova experiência, uma nova forma de viver. Então eu preciso sim, o casal, ele precisa entender que ele pode viver o que é simbólico como vinho, trazendo alegria, desde que não fique nada engavetado. Eu sempre falo que pecado engavetado é uma destruição para o futuro. E quando nós carregamos um pecado e escondemos ele, ele vai aparecer e ele vai nos acusar. Então é muito importante que eu venha avaliar a minha vida. E um casamento, uma aliança, ela precisa ser pura, ela precisa ser santa. Então, quando eu tenho engavetado algum tipo de pecado, eu preciso abrir essa gaveta, expor à mesa, confessar e deixar. E isso tudo faz a diferença. Somos transformados como casal para viver o propósito de Deus, transbordando vida, verdade, princípio, deixando um legado e sendo base para nossa família e outros. Quando eu entendo isso, o meu exemplo transforma outras vidas, transforma minha casa. Só há milagre quando convidamos Jesus para estar conosco. Não importa como está seu casamento, através da sua fé, Deus faz tudo novo. Eu sempre falo que Deus não conserta. Ele termina de quebrar e faz novo. Só que para isso eu preciso convidar Ele para o meu casamento. Eu preciso convidar Ele para a minha vida. Quando conheço Jesus, vivo sua alegria e estabeleço minha identidade como sacerdote, sendo homem, e auxiliadora como mulher. Quando eu era criança, eu olhava para o casamento dos meus pais que não eram base, mas eu pedia uma família que me amasse. Eu cresci e construí uma família e percebi que não era base para ninguém. Ou seja, mesmo que eu não queria, estava repetindo um casamento igual dos meus pais. Mas eu não quero isso, e você sustenta como verdade. Então, eu precisei me posicionar, eu parei de dar desculpas, transferir responsabilidade. Entendi que alguém precisava começar algo novo. Então eu comecei. Sabe, existem casais que eu conheço que por muitos anos, um empurra para o outro a responsabilidade de começar. Sabe quando vai ter mudança? Nunca. Então, se eu vejo que há uma necessidade de mudança, eu preciso decidir. Decida não ser mais escravo do passado. Eu decidi isso. Me posicionei a pedir e liberar perdão para ser livre. A família era a herança do Senhor. E muitas vezes pecamos, erramos por tentar formar nossa família com base que tínhamos dos nossos pais. De maneira inconsciente. Talvez eu acabo repetindo aquilo que eu entendi. E para mim aquilo era certo. Então, chamar a atenção dos meus filhos da forma que eu chamava, para mim era o que estava certo, porque a minha mãe falou que fazia desse jeito, para mim forjar um homem mais corajoso. Mas eu não entendia a comunicação. E talvez a sua comunicação não comunica ao seu filho como ele precisa ser. E aí ele não vai ser aquilo que você deseja que ele seja. Então a minha comunicação ela precisa ser alinhada perante o que Cristo nos ensina. Precisamos nos esvaziar de verdades que não transformam, não geram vida. Viver para servi-los, cuidar, pois tudo o que faço não é mais para mim, é para nós. O casal se torna um, sem mentiras, sem segredos, sem traição, que gera maldição, tendo uma só finança. Nós nos encontramos como empresários em Blumenau faz muito tempo. E eu vejo muitos empresários, quando eles permitem e conseguem falar, com problemas nas finanças. E uma das perguntas que nós fizemos e eles começam a falar é que muitas vezes o cara compra muita coisa escondida da mulher. E muitas vezes a mulher compra escondido do homem. Quando há mentira, quando há uma divisão de ganhos, não existe a renda dela e a minha renda. Não existe isso, é uma única só finança. Porque a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos um. Então como que Deus nos vê? Mas como se Deus me vê como um e eu permito uma divisão, está certo dentro do padrão que Deus nos ensina? Então,
Eu preciso entender sobre isso, sem mentiras, sem segredos, sem traição, que gera maldição, e tendo uma só finança. E quando nós falamos de traição, muitas vezes nós acreditamos que a traição é só aquela que nós temos contato físico. Mas existem muitas traições. Um olhar, um desejo. Eu preciso me policiar. Eu preciso governar os meus sentimentos. Sabe aquele ditado que muitas pessoas falam? Cara, segue o teu coração. Você já ouviu isso? Mas o que a Bíblia fala sobre o coração? Ele é enganoso. Então segue o teu propósito em Cristo. As coisas vão dar mais certo. Então o meu sentimento ele não pode me governar. O meu corpo não é mais... O seu corpo não é mais seu. E sim do seu cônjuge. Servindo em concordância para que não se torne estupro. Buscando a conquistar um dia... um ao outro diariamente até o fim. Isso aqui é muito forte, irmãos. Você vê casamento que a esposa é estrupada. Isso acontece porque não há concordância, porque não há maturidade espiritual, porque ele acredita que a submissão é escravidão. Ele não entende esse lugar. Então o homem precisa se posicionar, a mulher precisa se posicionar, ambos precisam ter maturidade espiritual, porque quando não há concordância e há o ato, é estupro. E eu peco. E talvez eu estou acreditando que isso é certo. Certo, errado e verdadeiro. Então eu preciso todos os dias buscar conquistar a minha esposa diariamente. Que cabelo bonito, e às vezes a gente está tão ligado em tantas coisas, não é? Porque o homem, ele se move pelo que vê. A mulher se move pelo que ouve. Então eu preciso aprender a falar coisas boas. E eu estou procurando aprender, irmãos. Amém, Joana? Me ajuda aí. Todos os dias, um precisa conquistar o outro. Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o casal entende e vive a cultura dos céus, os desejos, os pensamentos e as ações do mundo não nos governam mais, perde força. Quando eu entendo meu lugar em Cristo, os desejos do mundo, a cobiça, o pecado, ele não me governa mais, ele vai perdendo força dia após dia em mim. Palavras que geravam morte tornam-se palavras que geram vida. Desejos próprios não tem mais a ver comigo, e sim com o meu próximo. A iniquidade e o pecado não mais me alimenta, pois agora encontrei o propósito de vida através daquilo que eu permiti Deus fazer em mim, agora e através de mim. Eu tenho entendido, irmãos, que Deus, ele tem nos preparado para que nós venhamos ser transbordantes na vida de outras pessoas e sempre, em todo momento, em todo lugar, em todo tempo. E eu pergunto a você, você está disposto a morrer para si mesmo? Porque se eu for entender todo o contexto daquilo que nós conversamos aqui, vai precisar ter mortes internas da minha forma de ser e pensar. E se eu estiver disposto a decidir morrer para mim mesmo e viver para Cristo, tudo isso é transformado, inclusive meu casamento. Eu quero finalizar contando rapidamente uma história. Teve um cara que ele se perdeu no engano, na mentira e na prostituição. Tudo que ele vivia não saciava mais o desejo dele. E aí chegou um dia, as coisas não estavam boas e ele trocou ambição por ganância. Ele alimentou a ganância e não a ambição. Ele foi um covarde, ele largou a família, largou a esposa, largou 2 filhos e foi embora para uma terra bem distante, porque ele sonhava em ser milionário. E ele foi para aquele lugar. E lá as coisas deram erradas, as portas se fecharam. E esse cara passou fome. Ele teve a experiência de não ter dinheiro para comer. E aí ele começou a sentir a dor da saudade. Não pela esposa, bem pouco pelo filho mais novo, que ele não tinha muito relacionamento.
mas pelo filho mais velho, o primogênito. Então, um dia veio um desejo muito grande dele procurar Deus. Todo ser humano tem esse desejo. Muitos procuram no espiritismo, no Umbanda, e assim vai. Mas, na verdade, ele está procurando o lugar de paternidade. Na verdade, ele está procurando o lugar de filho. Na verdade, ele está procurando o lugar onde está o pai. E esse cara procurou tudo que você possa imaginar. Tudo. Todos os lugares. Mas um dia, ele entrou numa igreja daqueles caras que são loucos, que se chamam crente. Aqueles caras que acreditam no sobrenatural, que sempre estavam seguindo ele, e ele dizia, eu não gosto desse povo. E foi nesse lugar que esse rapaz entrou, e estava tocando uma sonzeira nesse lugar, porque era o que ele entendia, que é um louvor. E nesse louvor entrou dentro dele. E é como se as escamas dos olhos caíssem e o entendimento dele fosse transformado. E ele entendeu que tudo que ele estava fazendo e sustentando como certo não era verdadeiro. E nesse lugar, ele entendeu que ele precisava morrer. Esse lugar, esse cara, ele ficou até o fim. Aquele louvor foi mexendo a estrutura emocional dele, foi transformando. E no final daquele culto, que tinha aproximadamente mais de 500 pessoas, ele estava no meio de todo mundo, quando o pastor daquele lugar chamou, você que quer uma oração, venha para frente, porque eu vim para frente e eu me submeter, não tem nada a mais aqui, tem a ver com os céus, quando eu me submeto. E aí muitas pessoas falam assim, mas por que eu tenho que fazer isso em público? Por que eu preciso aceitar Cristo em público? É simples, porque Ele morreu em público por mim e por você. É simples. E aí veio a igreja toda para receber uma oração, e ele estava lá no meio. Até então, que mandaram chamar ele, e esse cara sou eu. E quando eu olhei para o pastor disse assim, vem cá, filho. E eu cheguei lá perto do altar, e ele disse assim, filho, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Deus nunca me chamou pelo nome, porque eu tinha um grande problema de paternidade. Ele sempre afirmou quem ele era, me chamando de filho. Em todas as minhas orações hoje, quando ele vai falar comigo, ele não me chama de Fabiano, ele me chama de filho. E aí ele disse, tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus manda te dizer que vai te levar para a tua terra, sarar o teu casamento e as tuas finanças. Eu me converti naquele momento. E eu disse, agora eu sou crente. Agora eu não quero mais essa vida. Então está tudo bem, e agora eu preciso voltar, eu preciso deixar isso aqui. Mas eu não tinha dinheiro nem para comer, e como que eu ia pagar a passagem de Manaus para cá? Mas Deus proveu. Naquela semana alguém pagou minha passagem. Eu cheguei no aeroporto de Florianópolis, bem magrinho, estava dias sem ter um almoço, uma janta, nós só comíamos abacaxi. Um amigo meu foi buscar, Daniel, foi me buscar naquele lugar. Estava ele e a esposa e a Giovana sentada, quase que colada no forro de porta do carro, para não ficar perto de mim. E aí entrei naquele carro, ele perguntou se eu queria um jantar. A gente parou naquele lugar que é o Recanto do Fábio, que era outro nome. Eu me alimentei muito. Eu comecei a sentir o prazer de ser filho novamente. E quando nós chegamos em casa, ele nos deixou, ela entrou e ela virou para mim e disse assim, ó, nem pensa, nós já estamos separados. Mas isso que ela falou era o natural. Eu me posicionei e disse para ela, presta atenção o que eu vou falar para ti. Nós vamos mudar a nossa história. E desde lá até os dias de hoje, nós mudamos as nossas histórias todos os dias. Então, se Deus fez isso comigo, Ele vai fazer com qualquer um, desde que nós venhamos nos submeter a Ele. Quando o pastor me convidou e me dá uma grande responsabilidade em ministrar isso aqui, sabe, gente? Porque é um lugar que eu fui curado, é um lugar que eu fui transformado. Então, quando eu vou ler isso aqui, eu leio como pisando pé por pé, porque eu entendo que uma palavra, quando entra no entendimento de um homem, de uma mulher, que transforma seus sentimentos, muda a geração deles. Mudou a nossa geração. No primeiro ano de convertido, eu botei uma meta, porque tudo na minha vida era propósito e meta agora. Eu disse, nesse ano eu vou ganhar 100 vidas a Jesus. Eu já ganhei o cara viajando no avião comigo. E eu estourei essa meta.
E eu não estou dizendo isso porque eu sou bom, mas é porque eu permiti o amor de Deus entrar no meu coração. Então, se você permitir o coração de Deus entrar no seu coração, tudo que você vai fazer é no automático, é um transbordo, não tem a ver com a sua habilidade. Porque se fosse a ver com a minha habilidade, eu nem estaria aqui. E eu queria orar por você. Amém. E finalizar, porque eu já estourei o horário. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria